Ora, boa tarde, povo de Deus. Que a bênção de Jesus Cristo esteja convosco e com a vossa família. Que os anjos do Senhor estejam à vossa frente, à vossa atrás, à vossa esquerda, à vossa direita. E que o Espírito Santo esteja com vocês e com toda a vossa família. Deus está a vir ao mundo. Isso todos nós sabemos, que Deus está a vir ao mundo, e eu volto a reforçar: Deus está a vir ao mundo. O nosso Deus está a vir ao mundo, aleluia. Vamos então dar início ao nosso Conversas com Deus e Diálogos com o Mundo. Que Deus venha ao nosso encontro. Precisamos conversar, Senhor. Venha ao nosso encontro e seja bem-vindo. Confiar em Deus implica conhecer Deus. Só quem confia em Deus conhece Deus. Ou melhor, só confia em Deus quem o conhece. Conhecer Deus implica confiar nele. É uma predisposição para a entrega total e para a ação. Eu recentemente ouvi algumas frases de líderes que me puseram estarrecido. Vimos um suposto líder espiritual, um líder de um Estado que está exilado, a pedir a uma criança para lhe lamber a língua. Um ato de pedofilia declarado. A criança até ficou transtornada e com medo. Vimos recentemente um pastor, bispo, sacerdote, não sei bem o que era, na Inglaterra, dizer que Jesus Cristo era homossexual. Vimos o Papa da Igreja Católica a dizer que o Lula e a Dilma eram inocentes. Inocentezinhos, como criancinhas que não tinham roubado nada. Mas o mundo está doido ou quê? Este mundo que nós estamos a viver, o mundo está doido. As pessoas estão doidas. Os nossos líderes estão doidos. Recentemente, o líder francês foi à China e dizer o seguinte: a Europa não tem nada com Taiwan. O mundo deve estar mesmo doido. Ora, que foi palavras dessas que fizeram com que a China anexasse o Tibete e está-se a preparar para anexar Taiwan, e se o mundo não fizer nada e não se voltar contra a China e não se preparar, a China vai dominar o mundo, e que a China vem todos os valores que são contra a nossa democracia e contra os direitos humanos, porque na China não se respeitam os direitos humanos. Por a China ser forte economicamente, nós vamos lhe prestar vassalagem. Vamos esquecer que eles não respeitam os direitos humanos, que matam todos os religiosos, que fazem tráfico de órgãos com esses religiosos, o corpo desses religiosos, que provavelmente foi a China que desenvolveu o Covid. Como agora há cada vez mais indicações e a China tenta esconder, vamos nós só nos preocuparmos com o progresso económico? Os nossos líderes estão a dormir? Será que nos representam realmente? Será que representam a humanidade? Será que querem o melhor para a humanidade, para os seus povos, para as suas populações? E entretanto, neste marasmo, temos os supostos líderes que não têm soluções para o mundo e se contentam como normal.
Mesmo os próprios líderes religiosos são assim. Primeiro uns vêm dizer que não sabiam de determinadas práticas e crimes sexuais e as evidências confirmam que eles sabiam e eles tentaram esconder. Mas entretanto eles são os vigários de Pedro. Eu me pergunto realmente se Cristo voltasse agora, como ele já deve estar a percorrer o mundo, porque Cristo está a vir ao mundo, provavelmente está a percorrer o mundo de forma incógnita. Eu me pergunto se Cristo voltasse agora, o que é que faria a esses líderes, a essas igrejas? Vejam o que diz a palavra de Deus num salmo. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que a edificam. Se o Senhor não vigiar a cidade, não guardar a cidade, em vão fazem-no aqueles que a vigiam. Isto pode ser aplicado aos países, ao mundo, às religiões, às civilizações. Isto são palavras de poder. São palavras de direção. O mundo precisa de uma direção, de uma visão, de uma profecia. Eu diria que o mundo precisa neste momento de uma profecia de cura. Uma alternativa para a situação em que está. O mundo precisa de uma profecia de restauração, uma profecia de bondade, para nos acordar a todos e gritar pela nossa humanidade que está adormecida. O cristão não tem que ficar em silêncio. O cristão tem que dizer, tem que gritar, dizer basta. Tem que se levantar. O cristão foi educado para ficar a viver a sua vida de forma silenciosa, discreta, medíocre. Isso é contra os ensinamentos de Cristo. Isso é cobardia, é falta de coragem. O cristão deve causar impacto, deve ser o sal e a luz desta terra. As nossas igrejas, os nossos líderes não nos prepararam isso, prepararam apenas para os crentes irem à igreja domingo e lá ficarem. Não trazerem esse espírito de transformação, esse espírito transformacional, essa inovação para o seu redor, para a sua vida, para o seu trabalho, para as suas escolas, para as suas empresas, para a rua. Nós temos que nos lembrar das palavras. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que a edificam. Nós temos que saber o que é edificar a casa. E edificar a casa é dar-lhe estrutura. A estrutura vem dos valores, da moralidade, dos princípios espirituais que devem ser rochas e não novidades. Não devem ir ao sabor do vento como as novas, como as modas. Devem ser rochas. Não é o que agora certas igrejas estão a fazer e inventarem flexibilidades para atrair mais pessoas ao seu púlpito. Uma igreja não deve viver de modas, deve viver de princípios espirituais emanados da fonte, do verdadeiro Deus. Se esses líderes estão-nos a representar dessa maneira, eu temo por todos nós e pela igreja. Mas acima de tudo, temo pela igreja pessoa que somos todos nós, somos o corpo da igreja, a mente e o sangue da igreja, a ação da igreja, ou devíamos sê-lo, mas não fomos preparados para ser ação porque os nossos líderes venderam o seu poder
E a história é nisso muito extensiva. Quantos líderes religiosos fizeram pactos com ditadores, com nazistas e com pessoas no poder? Mais uma vez nós estamos a ver que os nossos líderes, não só os políticos, mas os religiosos, não conseguem edificar a casa, porque não têm a estrutura e não procuram o Senhor. Se o Senhor não edificar a casa, o mundo precisa de não só esperança, mas valores fora dos conceitos humanos. Porque o ser humano vive muito dentro de si. E isso é um grave problema. E depois a Bíblia tem outra direção precisa. Eis que vos ponho à frente a bênção e a maldição. Está em Deuteronômio. A bênção, se cumprirdes os preceitos, a lei, os mandamentos, os decretos que Deus vos ensinou por intermédio de Moisés. E eles são simples. Amar a Deus sobre todas as coisas. Proteger a vida. Guardar o dia para louvar o Senhor, que geralmente é sábado, que acabou por ser domingo. Não cobiçar nada do próximo. Isto é, não ter inveja. Não invejar o que o outro tem. E dessa forma agir para prejudicá-lo. Honrar pai e mãe. Por mais péssimos que tenham sido os pais ou as mães, foram os progenitores, Deus assim o diz, honrar pai e mãe. Porque por eles as pessoas veem a vida. Vêm viver a vida, vêm entrar neste mundo. Não levantar falsos testemunhos, isto é basicamente não mentir. Não jurar em vão. Não tratar mal o seu parceiro, o seu parceiro, a sua parceira. Basicamente é basicamente tratá-lo como tivéssemos a tratar a nós mesmos, lidar de uma forma transparente e honesta, não roubar, são simples. Esses valores estão quase em todas as nossas leis, mas isso não impede que haja líderes corruptos, que roubem, que mintam, que inventem falsos testemunhos. Cá em Portugal tivemos o caso do nosso ex-primeiro-ministro, que ainda diz que é inocente, mas quantos secretários do Estado aí foram apanhados em corrupção, em práticas fraudulentas? São os nossos líderes. Eu me pergunto realmente o que é que nós fizemos de mal na nossa sociedade. Eu lembro-me que é documentado, e muitos falaram disso, muitos pastores espirituais, muitas pessoas que sabem mais do que eu e do que vocês, que dizem que antigamente estavam os crucifixos nas escolas, nas universidades, nas bibliotecas, para relembrar que aquele espaço era sagrado, era protegido, era digno. E antigamente não havia jovens a pegarem em metralhadoras
para entrar nas escolas e matarem os seus colegas ou os professores. Entretanto, com a globalização das pessoas, dos serviços, dos bens, dos capitais, vários tipos de pessoas e de culturas adentraram nos vários países europeus, anglo-saxónicos e por aí fora, e não só. E por sentirem-se mal com o crucifixo nas escolas, bibliotecas e outras coisas mais, porque tinham religiões diferentes, nós, por cobardia, para lhes fazermos a vontade, para sermos tolerantes, tiramos os nossos crucifixos. A nossa sociedade perdeu algo sagrado e não restou muito tempo para ver crianças a levarem armas para as escolas e a matarem os seus colegas. Eu me pergunto, onde é que erramos? Há alguns Estados que estão cientes disso, porque se lembram, por exemplo, que Salomão, o homem mais sábio do mundo, ocasionou a divisão do reino quando permitiu que as suas 700 princesas e 300 concubinas fizessem altares, praticassem os seus cultos, inclusive sacrifícios diversos aos vários deuses que tinham. Astarte, Belzebu, Molokoi, Oltata, havia muitos na altura. E Salomão permitiu isso para fazer o agrado às suas 700 princesas, 300 concubinas. E assim o reino afastou-se de Deus e o reino foi dividido. Ou seja, David, que era um rei verdadeiro, com o coração de Deus, passou o reino a Salomão, que era o líder mais sábio e o mais rico de todos os tempos, e ele, mesmo com aquela sabedoria, perdeu-se, porque não levou a separação requerida. A nossa sociedade também não levou a separação requerida e, com ideias novas, pessoas novas, com novas culturas, nós dobramos-nos à vontade deles. E isso ocasionou a derrocada e a devastação dos nossos valores. Neste momento, os nossos valores são liquefeitos. Adaptam-se à medida das conveniências, como a água que se adapta, que cria a sua forma, de acordo com o copo ou com o barro, onde for posto, ou mesmo dentro de um balão, a água adapta-se. São liquefeitos os nossos valores. Onde é que nós erramos? Israel, para quem não sabe, não deixa ninguém comprar casa ou ir para lá viver, trabalhar, sem declarar os seus princípios espirituais. E os grandes jogadores podem fraquejar? Alguns países que nós dizemos intolerantes, nós não podemos ir lá e falar como eu estou agora aqui a falar de Cristo, senão sou morto. Eles sabem o que é a separação. Nós dizemos que somos mais dignos que eles, mais tolerantes. Essa tolerância, aonde é que nos levou? Eu tenho gradualmente observado o Antigo Testamento, e o Antigo Testamento tinha leis precisas. Quem matar será morto. Quem violar será morto. Quem for pedófilo será morto. Quem roubar devolverá 4 vezes mais. Quando se emprestar, emprestar-se-á sem juros. Quem se aproveitar das fraquezas do outro para o enganar é levado a julgamento. Se for culpado, pagará 3 vezes mais. Já sabem quem é que provocou tudo isto ou não? Leis arcaicas. Querem saber? Muitas delas estão nas nossas civilizações. Passaram pelas nossas civilizações e foram para outras. Quem é que acha que foi, Carolina? Olha o que nós temos no mundo.
Temos tráficos de seres humanos, porque as nossas leis são muito tolerantes. Temos pedófilos à torta e à direita andarem por um lado e por outro. Quem é que acha que pode ter sido? Temos pais que vendem filhos e filhas. Temos corrupções, Tamara, seja passivas ou ativas, de pessoas poderosas e pessoas com influência. não tenho certeza. Isso cria muita injustiça, muita instabilidade social, muito desânimo, muita pobreza, muita ruína, muito exauramento dos recursos de um Estado. Aonde é que nós avançamos com tanta tolerância? Eu não digo que nós devemos voltar às leis do Antigo Testamento. Desconfia porquê? Eu digo é que nós temos que perceber que por alguma razão as leis foram dadas a Moisés. Nós dizemos que o nosso século, toda a nossa cronologia foi criada em função de Cristo, período antes de Cristo e depois de Cristo. Nós estamos em 16/4 do ano 2023 depois de Cristo. Mas nós parece que não sabemos muito o que é que isso quer dizer. Foi. O que é que gostavam que acontecesse? Os nossos líderes também não sabem muito o que é que isso quer dizer. E entretanto Cristo disse Então também não precisam de saber. a Moisés: eis que ponho diante de vocês o caminho da bênção ou da maldição. Vamos às vossas escolhas. A bênção se cumpridos os meus mandamentos, estatutos, preceitos e leis, a maldição se não o fizerdes. Olhando para o mundo, nós vemos que o nosso livre-arbítrio, porque Deus nos dá o livre-arbítrio e não nos obriga a nada, nos levou a fazer escolhas afastadas das bênçãos. E essas escolhas estão a ditar cada vez mais o nosso futuro e está-se a julgar o nosso destino. Não só como espécie humana, mas, acima de tudo, como seres espirituais que têm um propósito maior do que a vida do próprio corpo. Nós temos um propósito maior do que a nossa vida humana. Nós temos um propósito espiritual. Assim eu entendo e todos os cristãos deviam entendê-lo. Mas nós estamos a esquecer isso. É a altura de nós acordarmos. É a altura de nós não deixarmos os nossos líderes fazerem burradas, atrás de burradas, em nosso nome, a nos representarem com burradas atrás de burradas. E acima de tudo, tenham atenção à China. Alice foi a escolhida. Os Estados Unidos devia prestar atenção à China, reunir os países que partilham dos seus valores, criar parcerias mais fortes, aumentar o seu orçamento militar, criar redes informáticas fortes, cauterizar as fugas da informação como aquelas que houve há pouco tempo, que eu desconfio que isso é propositado e é mandado com agendas ocultas para desestabilizar o próprio país. Os Estados Unidos foi sempre o farol do mundo e desestabilizando a luz do mundo, cai-se na escuridão. E eu creio que o objetivo de países como a Rússia, a China, o Brasil e outros países nessa onda, o Irão, a Coreia do Norte, outros países dessa onda, preparam-se exatamente para lançar uma associação, que eu diria uma associação trágica para a espécie humana. Os Estados Unidos devia procurar todos os países, não só da NATO, mas também no mundo árabe, para estabelecer parcerias. Os Estados Unidos devia facilitar o uso da energia nuclear e se calhar facilitar o uso do emprego de bombas nucleares para a Austrália, para o Japão, para aqueles países lá perto da China. Porque um dragão
pode tudo quando é solto, mas quando é ameaçado por um tigre, fica na sua fronteira. Para lutar contra um tigre na mesma montanha é preciso um opositor, mas para lutar contra um dragão na mesma floresta é preciso um opositor. Porque a China precisa de um opositor lá perto. Para a China não ter os devaneios de fazer o que quer, simplesmente porque é poderosa economicamente e o mundo presta vassalagem. Porque tem a bomba nuclear e pertence a um dos países que tem vetos nas Nações Unidas. O mundo não pode ter medo da China. O mundo tem que enfrentar o que tiver que enfrentar, porque joga-se o destino da humanidade. Eu costumo dizer o seguinte: a humanidade está aqui não apenas para sobreviver, mas está aqui para viver em plenitude, desenvolver uma nova estrutura mental e afastar-se dos medos rotineiros que o prendiam ao passado. Assim como uma cobra se liberta da sua pele antiga, assim como o homem se liberta do passado que lhe foi mau, que lhe deixou marcas, assim a humanidade deve se libertar da estrutura mental arcaica e dos valores arcaicos e dos medos provenientes da Primeira e da Segunda Guerra Mundial. Porque a China, neste momento, está-se a preparar. E se o mundo ocidental não se preparar, nós vamos ser apanhados desprevenidos. A China está em todos os continentes. A China emprestou dinheiro a quase todos os países do mundo. Imaginemos se um dia a China decidir que o pagamento das dívidas desses países vai ser na moeda chinesa. Eu desconfiei, e já disse isso uma vez, que eu desconfio que a criptomoeda foi criada pela China de forma encoberta. E eu também já disse e torno a dizê-lo que esta guerra da Ucrânia foi feita pela Rússia com o apoio desde o início da China. E continuo a dizer que eles só se atreveram a isso porque o Donald Trump chegou a presidente nos Estados Unidos e isolou-se do mundo. Tudo exemplos de liderança ou falha de liderança. Quando um país abandona o seu espaço, é logo preenchido pelo outro. Se uma pessoa sair do seu trabalho, o outro vai preencher esse posto. Não há lugares imprescindíveis. Ninguém é imprescindível. Não há postos imprescindíveis. Não há países imprescindíveis. Portanto, os Estados Unidos, quando se afasta de um sítio, alguém vai tomar esse sítio. Mas eu tenho medo porque a bênção ou a maldição estão-nos a ser postas segundo a palavra de Deus. Eis que vos coloco perante vocês a bênção ou a maldição. E olhando para o mundo, eu vejo que o mundo está a fazer escolhas afastadas da bênção de Deus. Aqui neste país, mesmo aqui, este país pequenino em Portugal, vê-se que as escolhas que as pessoas estão a fazer, os nossos líderes estão a fazer, religiosos, políticos e empresariais, são escolhas afastadas da bênção de Deus. E portanto, tudo isso terá reflexos. E eu espero que Deus seja misericordioso, mas espero que Deus também faça a sua justiça, porque a justiça de Deus
é temperada cá a verdade, com a misericórdia e com o juízo. Não vai haver misericórdia sem juízo. Que Deus vos abençoe a todos, que nos dê esclarecimento para a sua palavra, para enfrentar o mundo. Mas lembrem-se, nós somos cristãos. Ser cristão é criar impacto no mundo. As nossas igrejas têm que se afastar daquela imagem de coitadinhos, silenciosos, discretos, que não querem fazer barulho. Um cristão tem de gritar, tem de acordar. Nós estamos aqui para ser sal e luz. O sal serve para temperar as coisas. Se não for para isto, é para ser pisado, ser esquecido. A luz serve para iluminar tudo. Senão viveremos na escuridão. Haja luz. Haja luz. E que Deus nos abençoe a todos. Eu oro em nome e por amor de Jesus Cristo. Que o poder de Deus, a bênção de Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos nós. Pai, Filho, Espírito Santo. Amém.